Olá, amigos! Começa agora mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua presença e a sua participação no programa e atendendo aí a muitos pedidos de vocês, hoje o nosso convidado muito querido é o Raul Teixeira. E o tema que nós vamos estar trazendo é o dia de finados, os comportamentos que nós agora vamos começar a avaliar, a observar em nós frente a esse dia, frente à morte. Que comportamentos nós podemos transformar em nós com relação a esse tema que é um tema universal, a morte. Raul, obrigada pela tua presença mais uma vez. Prazer muito grande estar com vocês no Transição outra vez. E o tema, como eu já disse, é esse. Que comportamentos nós podemos observar em nós e podemos transformar frente à morte, que é um fenômeno que a todos nós envolve? Bom, inicialmente, nós precisamos compreender, ou pelo menos admitir, que a morte é a única lei para a qual não há exceção. Todos nós que nascemos um dia, morreremos um dia. Aliás, já começamos a morrer no momento em que nascemos. A partir do instante em que o bebê começa a respirar com seus próprios pulmões, ele já passa a consumir seus próprios recursos orgânicos. E como a morte, tecnicamente, é a consequência do esgotamento dos órgãos, nosso organismo começa a sofrer esgotamento no momento em que nós nascemos. Então a morte física é um fenômeno natural, como respirar. Daí, não há porquê ter medo da morte. Nenhum de nós vai viver como se fôssemos uma coruja gourenta, falando a cada 5 minutos da morte e do morrer. Mas a morte precisaria estar nos nossos contextos familiares, na nossa conversa, nas nossas considerações. E certamente ela não nos causaria tanto transtorno quanto ainda causa, se fosse algo mais trabalhado pelas famílias, pelos indivíduos. A velha ideia de que a morte é o fim de tudo é que determina, principalmente sobre a mentalidade ocidental, esse desarranjo emocional que ela é capaz de produzir. Ninguém fica feliz com esse momento do até logo, do até breve, com esse momento da despedida do corpo. Por que ficamos tristes? Ficamos sofridos. Mas ficamos tristes e sofridos quando levamos um amigo ao aeroporto para viajar, quando levamos um familiar à rodoviária para viajar. Só pelo período que vamos ficar sem nos ver, sim, já choramos, nos abraçamos, nos beijamos. Imaginemos essa viagem que a gente não sabe quando vai se tornar a ver. Logo, ninguém tem que ter um coração de pedra, duro, enrijecido e que não sinta nada diante da morte de alguém. Nós sentimos, nós choramos. O que ocorre é que nós não nos desesperamos, nem deixamos de admitir a grandeza de Deus, porque os nossos entes queridos estão viajando para o mais além. Aliás, Delmar, às vezes eu noto uma postura muito curiosa entre nós, criaturas humanas, que dizemos crer em Deus. Enquanto Deus está matando os parentes dos outros, ele sabe o que faz. Quando ele se volta para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família, então já nos desgovernamos e nos perguntamos como é que Deus faz isso comigo. Enquanto ele estava fazendo com o restante da humanidade, não nos afetava. Então, é preciso que haja um processo de autoeducação com relação à morte. A educação para a morte é a educação para a vida, porque já aprendemos no ditado popular de muito tempo que tal vida, tal morte. De acordo com a maneira pela qual vivemos, assim também desencarnaremos ou morreremos. E o que dizer, o que refletir no dia de finados, onde as pessoas vão aos cemitérios e ali também pranteando e trazendo muita dor e muito sofrimento, Raul? Essa é uma experiência nossa muito estranha,
compreensível. Não deixa de ser um gesto de afeto do familiar, de visitar a sepultura, onde se supõe estejam seus entes queridos. Mas essa é uma visão distorcida. Eu fui à cova do meu filho. Não foi. Ali é a roupa velha que não mais servia a seu filho, que não mais servia a sua mãe, que foram sepultadas ali. Essas roupas imprestáveis, pela velhice, pela enfermidade, pelo acidente. Mas o seu filho ou sua mãe não estão sepultados ali. Estão nesse mar de vida, nesse aldilá, nesse mais além, nesse mundo dos espíritos, nesse céu, como você acreditar. Mas o fato é que, quando nós vamos visitar a sepultura, é como se jogássemos uma roupa velha na lixeira e todos os dias fôssemos olhar a lixeira, enfeitar a lixeira, onde a roupa velha foi colocada. Seria importante se nós criássemos essa afetividade pelos nossos entes queridos trespassados na nossa casa, onde eles foram felizes conosco, num lugar agradável, num jardim, orar por eles, onde não houvesse a evocação da morte, mas houvesse a conclamação à vida. Os nossos entes queridos que saíram do corpo, eles continuam vivendo. Lembremos-nos de Jesus Cristo, conforme o evangelista Marcos anotou: aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Então, nós saímos do corpo, mas a vida persiste. Nunca saímos da vida. Deste modo, ainda que respeitemos todas as pessoas que, pela sua psicologia, pelo seu entendimento, acham que é necessário ir visitar a sepultura, que assim seja, mas não é necessário. Nosso ente querido muitas vezes vai até lá chamado pelo nosso pensamento e muitas vezes não gostam de estar ali. Então, se o nosso ente querido é chamado pelo nosso pensamento, onde quer que nós estejamos, nós o chamaremos pelo nosso pensamento. Em nossa casa, em nossa fazenda, no sítio, onde quer que estejamos. Daí, reunamos a nossa família, todas aquelas pessoas que quiseram bem ao falecido, nos reunamos nesse dia ou em qualquer dia e oremos por eles. Mas oremos lembrando dos momentos mais bonitos que passamos juntos. Aquelas pessoas que foram alegres quando encarnadas, que foram trabalhadoras, dedicadas, nossas amigas, aquelas que nos ajudaram tanto em muitos aspectos da vida e mesmo aquelas que nos deram problemas, que foram complicadas para nós, mas que sabemos que elas agora precisam desse pensamento nosso feliz, positivo, pedindo a Deus que as abençoe onde elas estiverem. De modo que faz muito bem para o morto, para o desencarnado, a nossa lembrança, o nosso pensamento, mas não de tristeza, não de desolação, mas a nossa prece, nosso carinho, nossa boa lembrança. Então, no dia de finados, se for possível, deixemos de lado o cemitério onde estão as lixeiras, com as roupas velhas que nós e os nossos tenham usado. Vamos pensar neles num lugar mais agradável. Vamos florir a nossa casa, como fazem os mexicanos. Muitos vão ao cemitério, sim, no México, no Dia dos Mortos. Mas eles levam para lá violão, instrumentos musicais variados, eles levam flores, comida, armam as mesas, porque eles acreditam que a vida prossegue. E fazem uma celebração, uma festa no Dia dos Mortos. E assim em vários outros povos pelo mundo afora. Lamentavelmente, a nossa ramificação cristã ocidental, com essa marca judaica de sofrimentos, acabou por nos deixar esse drama terrível de achar que o nosso morto está na sepultura e não vibrando, respirando nesse mais além.